uma tecnologia que está a revolucionar a indústria na área da saúde, no âmbito da regeneração e da estimulação de células terminais, uma tecnologia que já está no mercado internacional há mais de 4 anos e meio e que tem vindo a mudar a vida de mais de 6 milhões de pessoas atualmente em todo o mundo, de uma forma natural, não invasiva, e que hoje estamos aqui nesta apresentação para dar a conhecer de uma forma mais científica como é que esta tecnologia funciona, como é que pode ajudar todos os utilizadores, não só numa boa prevenção, mas também a ajudar a melhorar condições de saúde já debilitadas e que possam já existir, a melhorar essa qualidade de vida. Antes de mais, deixar-me apresentar, o meu nome é Viriato Duarte, eu sou assessor de saúde e com muita honra estou aqui nesta sala hoje para vos dar a conhecer e o meu parecer também, o meu conhecimento no âmbito desta tecnologia, e também tenho aqui uma convidada especial que eu mais à frente vou chamar, que é a doutora Teresa Pires, que também uma das muitas profissionais de saúde cá em Portugal que já utiliza, mas foi uma das primeiras profissionais de saúde que começou a utilizar esta tecnologia na sua prática clínica com os seus pacientes, e que estamos a ter todos nós grandes resultados com as pessoas que nós acompanhamos e também todas aquelas pessoas que estão a utilizar, recomendadas por outras, e estão aqui, muitas delas aqui nesta sala, e muitos outros que estão aqui nesta sala convidados. Bem-vindos, esta é uma apresentação para vós, para vos dar a conhecer, para vos explicar, para dar a entender como é que uma tecnologia tão simples pode realmente ajudar no âmbito da saúde, bem-estar, longevidade. Vamos então dar início a esta apresentação, mas já agora, por uma questão de curiosidade, eu gostaria de saber que quem está nesta sala, que já está a utilizar esta tecnologia, coloque por favor o número 1 no chat, para eu saber quem já está a utilizar e quem realmente já está a beneficiar desta magnífica tecnologia, e são muitos. Muito bem, muito bem. E já agora, quem está a ter resultados de uma taxa de 1 a 10, como é que está a ser a vossa experiência na utilização desta tecnologia, como 1 o menor e o 10 o melhor, ok? Uau, até 100 eu já vi. Maravilha, maravilha. Isso é bom, quer dizer que está a funcionar, está a ser efetivo para vós. Fico muito contente, ficamos sempre muito contentes, especialmente quando nós trabalhamos na área da saúde, vermos realmente efetividade com tecnologias e com procedimentos que nós e todos nós sugerimos às pessoas. Pois bem, vamos então dar início a esta apresentação. E naturalmente, para os que estão aqui como convidados ou convidadas para esta apresentação, seguramente quem vos convidou para esta apresentação acredita que estão à procura de envelhecer com qualidade, e que isto é importante para vós. Eu acredito que sim, que toda a gente quer envelhecer com qualidade, porque há duas formas de nós envelhecermos: ou vamos envelhecer com dor, com limitação, com falta de mobilidade, ou vamos envelhecer com qualidade, com dignidade. Eu até chamo mais com dignidade. E, portanto, esta, sem dúvida, é uma forma efetiva de nós podermos envelhecer com essa qualidade de vida, e que tem estado a mudar a vida de mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo. E eu, como assessor de saúde, eu gosto sempre, sempre, sempre de passar esta informação e deixar claro esta informação desde o início, que é: não há nenhuma tecnologia, não há nenhum produto, nenhum químico, nada que substitua as ações diárias que nós temos que ter para uma boa prevenção e para dar ao corpo aquilo que ele necessita para uma boa saúde, ok? E quais são esses parâmetros naturais e esses parâmetros diários que nós devemos ter em conta? E aqui está um exemplo prático. Se vocês virem esta imagem, duas mulheres com a mesma idade, de 70 anos, mas com condições de saúde totalmente distintas. Do lado esquerdo vemos uma pessoa extremamente dinâmica, com total vitalidade, feliz, naturalmente, com a condição de saúde que tem, e, portanto, ter esta idade não representa vivermos em dificuldade. Do lado direito vemos uma pessoa com a mesma idade, completamente debilitada, sem qualidade de vida, sem mobilidade, e, portanto, naturalmente, a tristeza é bem visível na sua face. Pois bem, o que é que vai determinar
nós envelhecermos com qualidade. Pois bem, parâmetros fáceis, simples, naturais de nós mantermos uma boa saúde é naturalmente uma alimentação equilibrada e nutrição. Hoje em dia é fundamental uma boa nutrição. Depois também atividade física, que é fundamental. Nós somos seres de movimento e, portanto, necessitamos dessa atividade física. A hidratação é uma das peças fundamentais, porque o nosso corpo é 70% composto de água e a água é fundamental para todos os processos bioquímicos do nosso organismo. A luz solar, nós somos seres de luz e influenciados pelas frequências de luz, especialmente a luz solar, e portanto temos que apanhar o sol para estimular todos esses processos, toda essa produção de hormonas tão fundamentais. Qualidade do sono também, e que está a afetar tanta gente em todo o mundo, a falta de um sono com qualidade leva a condições de saúde muito, muito preocupantes. E, naturalmente, o equilíbrio emocional, porque as emoções também controlam a saúde e a saúde também controla as emoções. Portanto, nós temos que ter este equilíbrio para que possamos ter, no fundo, uma prevenção efetiva, darmos ao corpo as capacidades do corpo de se regenerar e de se manter saudável ao longo do processo de envelhecimento. Mas, naturalmente, há coisas que são inevitáveis e é o facto de nós envelhecermos. Cada dia que passa estamos mais velhos, estamos a caminhar para o envelhecimento e, portanto, há determinados parâmetros no nosso organismo que vão deixando de funcionar com total eficácia, deixamos de produzir demasiadas coisas no nosso organismo e todos nós sabemos logo à partida, por exemplo, deixamos de produzir colagênio e por isso é que tudo começa a decair, digamos assim, e portanto, e muitas outras coisas deixam o corpo de produzir e então temos que acionar aqui métodos, estratégias para que o corpo mantenha essa performance de produção desses elementos tão fundamentais no nosso organismo. E é aqui que entra esta tecnologia de uma forma natural. Mas antes de falar da tecnologia, eu gosto sempre de chamar a atenção a isto, porque as pessoas às vezes esquecem-se destas coisas durante a vida e de vez em quando temos que relembrar para chamar à razão. A verdade é que as doenças crónicas, as doenças, por exemplo, doenças de saúde mental e muitas outras, têm vindo a crescer gradualmente, ou melhor, de uma forma exponencial. Por exemplo, estas doenças de saúde mental que depois do Covid, não é? E passámos por uma pandemia há poucos anos e há pessoas que já se esqueceram disso, deixaram de tomar determinados cuidados. Portanto, lembrem-se sempre que nós temos que fazer uma prevenção contínua. As doenças cardiovasculares, por exemplo, é algo que está a afetar cada vez mais, é a causa número 1 de morte em todo o mundo e reparem nisto. Houve um aumento de mais de 60% nos últimos 30 anos, apenas 30 anos. Nós estamos cá há 3 milhões de anos, mas nas últimas décadas tem havido um crescimento exponencial. Porquê? Devido aos maus hábitos. Nós estamos a mudar determinados hábitos que estão-nos a prejudicar a saúde e, portanto, temos de ter muito cuidado neste aspecto. As doenças autoimunes têm vindo a crescer, têm vindo a surgir novas doenças. Hoje já existem mais de 80 tipos de doenças autoimunes e este crescimento e este surgimento de novas doenças não é nada mais do que processos inflamatórios e muitos outros que estão a levar a gerar complicações no nosso organismo bem drásticas. E este gráfico não deixa mentir, não é? Nas últimas décadas, o crescimento exponencial deste tipo de doenças está a ser, de alguma forma, descontrolada, está a afetar inclusivamente já jovens em tenra idade e, portanto, isto demonstra claramente que nós temos que tomar uma ação preventiva com efetividade e cuidarmos da nossa saúde desde muito cedo, ok? A ciência, nos últimos anos e nas últimas décadas, tem-se direcionado a algo que é importantíssimo e é isso que vamos falar hoje, que é a base da nossa vida. Nós temos que entender que todos nós nascemos de uma célula estaminal, ok? Quando há a fecundação do óvulo com o espermatozoide, origina uma célula estaminal e é a partir daí que nasce tudo. Portanto, o corpo começa-se a formar com a divisão de várias células e tudo origina-se através das células estaminais. E a ciência tem-se direcionado neste âmbito, porquê? Porque nós, atuando no âmbito das células estaminais, estamos a ir à base da nossa vida e, portanto, à base de
de reparação de todo o nosso organismo. De certeza já ouviram falar de vários procedimentos que já existem no mercado, por exemplo, guardar o cordão umbilical das crianças quando nascem para a utilização dessas células estaminais, mas a verdade é que é um procedimento invasivo, é um procedimento que não tem 100% de efetividade, porque estamos a injetar células de outras pessoas, e tem que existir uma biocompatibilidade para a efetividade desses procedimentos, e além disso também não está totalmente acessível a qualquer pessoa. Cá em Portugal, por exemplo, a média de tratamentos com injeções de células estaminais ronda entre os 12 e os 15 mil euros, e obedece a alguns tratamentos, portanto não está acessível a qualquer pessoa, mas sem dúvida o futuro da medicina passa pelas células estaminais. Pois bem, em base disto, há uma empresa que se chama LifeWave, uma empresa que já tem mais de 21 anos de mercado internacional, já desenvolveu variedíssimos produtos e tecnologias no âmbito da saúde, bem-estar, longevidade, e que dedicou 10 anos dessa empresa e alguns milhões de dólares de investimentos a tentar procurar uma solução natural no âmbito das células estaminais. Ao final de 10 anos, quase 11 anos, conseguiram realmente encontrar esta solução, que hoje vamos falar sobre ela. É uma solução que já está no mercado há 4 anos e meio, a nível internacional, e, portanto, é uma solução já está mais que estudada, já está mais que comprovada. Esta é a empresa, tem as suas próprias fábricas de produção, portanto é uma empresa gigantesca e que realmente conseguiu, através de muitos estudos e de muito investimento, conseguiu encontrar uma solução que não fosse invasiva para ninguém, que tivesse acessível a qualquer pessoa e que estimulasse de uma forma natural as nossas próprias células estaminais, porque todos nós temos células estaminais. O problema é que elas vão ficando adormecidas, vão ficando inativas ao longo do processo de envelhecimento. E, portanto, esta empresa conseguiu descobrir uma forma de despertar, de estimular essas mesmas células estaminais. Pois bem, é uma empresa que já faz distribuição dos seus produtos em mais de 80 países, penso que já passaram os 90 países, mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo a utilizar esta tecnologia e a impactar a vida de muita gente. Eu, pessoalmente, também sou uma delas, que eu, quando comecei a utilizar a tecnologia, tinha um problema de saúde, um problema de hérnia discal e nervo ciático, que já me atormentava há vários anos, e que esta tecnologia, sem dúvida, foi predominante para eu voltar a ter qualidade de vida e uma mobilidade a 100%, utilizando esta tecnologia. Quero deixar claro que esta tecnologia está devidamente comprovada e estudada e comprovada por várias entidades, ok? E esta mesma empresa já recebeu vários prémios, já foi galardoada em diversas ocasiões, já foi reconhecida pela Bravo como a empresa de maior crescimento neste âmbito da venda direta de produtos no âmbito de saúde. Também já é reconhecida desde 2008 pela Inc. 5000, que é uma entidade que reconhece as 5.000 maiores empresas dos Estados Unidos, e a LifeWave foi reconhecida como uma das 500 empresas privadas de maior crescimento nos Estados Unidos, ok? Mas o prémio mais importante no âmbito do que vamos falar hoje é este prémio que esta tecnologia que vamos falar hoje recebeu em novembro de 2025, que foi um reconhecimento feito pela Biotech Awards, que é uma entidade de reconhecimento de produtos de biotecnologia, e esta entidade reconheceu em 2025 esta tecnologia como o produto de inovação do ano em células estaminais. O que é que isto quer dizer? Estamos a falar do produto mais inovador, mais avançado no âmbito das células estaminais. E porquê inovação? Porquê inovação? Primeiro de tudo, entendermos que é uma tecnologia que está protegida por distintas patentes exclusivas. Portanto, há várias patentes registadas sobre esta tecnologia e, como sabem, para que um produto tenha uma patente, tem que ser devidamente comprovado a efetividade desse produto. E esta evidência foi feita através de mais de 80 estudos clínicos que foram realizados através de várias universidades e vários laboratórios independentes,
E quem desenvolveu esta tecnologia chama-se David Schmid, um cientista com mais de 35 anos de experiência, 200 patentes registadas em seu nome e em nome da empresa, e uma pessoa galardoada também 2 vezes pelo Hall of Fame International. Portanto, é um cientista devidamente reconhecido no âmbito internacional, no âmbito da tecnologia. Agora, porquê é que esta tecnologia é tão inovadora ao ponto de receber este prémio de distinção? A verdade é que é uma tecnologia, como eu disse, que não tem nada invasivo, não utiliza nenhum químico, nenhum fármaco, nenhuma substância ativa que seja invasiva ao nosso corpo, portanto não estamos a pôr nada, rigorosamente nada dentro do nosso organismo. A única coisa que esta tecnologia utiliza é a nossa própria luz infravermelha do corpo. Portanto, como vocês sabem, nós ao produzirmos calor, gera uma luz infravermelha que não se vê a olho nu, mas se nós utilizarmos aparelhos térmicos como estes que vêem aqui na imagem, vamos conseguir ver o espectro de luz infravermelha que o corpo produz. Pois bem, o cientista aproveitou este recurso natural do próprio corpo, a luz infravermelha, para então desenvolver uma tecnologia que reaproveita esta luz infravermelha para fazer um processo que se chama fotobiomodulação. Vamos explicar isto, parece um palavrão muito, muito complicado, mas a verdade é algo muito simples e que todos nós diariamente somos expostos a este processo de fotobiomodulação, ok? Vou já explicar como é que funciona, mas basicamente esta tecnologia, o X39, é o primeiro e único produto no mundo que ativa as nossas próprias células estaminais através da luz infravermelha natural do corpo. Portanto, isto chama-se fotobiomodulação. Basicamente esta palavra o que quer dizer é foto é luz, bio o nosso organismo, modulação é uma alteração de frequências da frequência da luz infravermelha. Portanto, vamos utilizar uma frequência de luz alterada para uma frequência específica e essa frequência vai estimular processos do nosso organismo. E muito importante que todos entendam, a fotobiomodulação ou fototerapia, que todos vocês já ouviram falar, já é utilizado há décadas na medicina para determinados processos, nomeadamente na área regenerativa, ok? Por exemplo, vou-vos dar aqui alguns exemplos que todos vocês conhecem, as incubadoras. As incubadoras nos hospitais contêm lâmpadas de luz infravermelha para estimular o organismo. Na estética profissional, por exemplo, uma depilação a laser e outros procedimentos que utilizam luz infravermelha ou lasers, portanto, são processos de fotobiomodulação. Na fisioterapia desportiva, utilizam-se máquinas de luz infravermelha para baixar a inflamação corporal e muitos outros processos. Portanto, não é algo estranho, é algo que já toda a gente já utilizou, provavelmente, ou melhor, todos nós já utilizámos, nem que seja com a luz solar. Porque quando nós apanhamos o sol, o que está a fazer é um processo de fototerapia. Portanto, as frequências da luz solar estimulam o nosso corpo na produção da vitamina D, melatonina, melanina e todas essas hormonas que o nosso corpo precisa e que a luz solar estimula. Portanto, é algo que o ser humano, portanto, o nosso organismo, adapta-se e, portanto, reage em base de estimulação de frequências de luz. O que o cientista fez aqui foi reaproveitar a nossa própria luz infravermelha, utilizando esta tecnologia que eu vou mostrar aqui, já agora eu vou tirar para que vocês vejam que é uma tecnologia tão simples, portanto é um simples adesivo, um patch, como é o termo técnico é um patch, um adesivo, que nós colocamos no nosso organismo, em vários pontos do corpo, e este adesivo vai então refletir a nossa própria luz infravermelha, fazendo este processo de fototerapia. Como é que ele vai refletir? É muito simples, ele não contém, como eu já disse, não contém nenhuma substância, a única coisa que tem é lá dentro, esta parte branca, é uma malha de nanocristais orgânicos. Portanto, como vocês sabem, os cristais refletem luz, não é? Se nós pusermos um copo de cristal ao sol, ele vai refletir a luz solar, não é? Em várias cores, inclusivamente. Portanto, é o que os cristais fazem. Pois bem, aqui o que existe são nanocristais orgânicos que a nossa luz infravermelha vai refletir nestes cristais, a luz vai regressar de novo ao corpo com uma frequência alterada. Essa frequência, que é uma onda curta de infravermelhos, isto é só um termo pequeno técnico, ok? De 630 nanómetros, e essa frequência vai estimular o nosso organismo
a aumentar a produção de algo que já é estudado desde os anos 70, que é um peptídeo. O nosso corpo produz milhares de peptídeos, os peptídeos são cadeias de aminoácidos e este peptídeo em específico, que é o peptídeo de cobre GHKCU, é um peptídeo que foi descoberto em 1972-73 pelo Dr. Laurent Picard e que ele tentou descobrir, nessa altura, quando descobriu este peptídeo, tentou descobrir porque é que as pessoas jovens conseguem se regenerar mais rápido do que as pessoas com mais idade. E então, nesses estudos, descobriu então este peptídeo que é responsável por variedíssimos processos regenerativos e a estimulação de várias coisas do nosso organismo. Uma delas, que todos nós conhecemos, é o colagênio. Portanto, o peptídeo de cobre é responsável pela produção do colagênio no nosso organismo. Além disso, ele é um peptídeo que ajuda na regeneração não só da pele, como de todos os órgãos e tecidos do nosso organismo. Além disso, é um peptídeo que é um anti-inflamatório natural do nosso corpo. Quer dizer que quando há uma inflamação, o peptídeo de cobre vai ser acionado e vai agir como anti-inflamatório. E penso que todos vós sabem que todas as doenças, sem exceção, são processos inflamatórios. O que quer dizer que se nós temos peptídeo de cobre suficiente no nosso organismo, essa inflamação é controlada. O problema é que o corpo, com o processo de envelhecimento, começa a baixar a produção deste peptídeo de cobre e, portanto, estamos mais propensos a criar inflamações no organismo. E depois, ao longo dos vários anos e de milhares de estudos que existem sobre este peptídeo de cobre, descobriu-se que este peptídeo reativa mais de 4.000 genes no nosso organismo, portanto estamos a falar de 1/3 dos genes do nosso organismo, ele reativa esses genes e um desses genes, que se chama P63, é responsável pelas células estaminais. Então descobriu-se, em base desses estudos feitos, que ativando este peptídeo, ou aumentando a produção deste peptídeo no nosso organismo, ele vai ativar esses genes todos, e o P63, e a partir daqui começa a estimular a reativação das nossas próprias células estaminais. Portanto, o David Schmid o que descobriu foi, se conseguir elevar a produção do peptídeo de cobre, eu vou conseguir então começar a reativar as nossas próprias células estaminais. Foi isso que levou a descobrir esta tecnologia, o X39, que estimula a produção do peptídeo de cobre e a partir daí começa a reativar as nossas próprias células estaminais. Agora, de certeza absoluta que todos nós já ouvimos falar de células estaminais, mas muitas pessoas não sabem para que é que servem as células estaminais. Pois bem, as células estaminais são as células reparadoras do nosso organismo, ok? Quando nós temos uma lesão, temos uma ferida, partimos um membro, por exemplo, partimos o braço, o médico, a única coisa que nos faz é colocar gesso, não é? Para imobilizar o braço. Não é o gesso que vai sarar o osso e os músculos e os tendões que estão lesionados. Portanto, o médico mete gesso para mobilizar, para que o braço não fique solto, e a partir daqui quem vai fazer a reparação da lesão, do osso e de tudo o resto, são as células estaminais e todos os processos regenerativos do corpo. Portanto, são eles que vão reparar o nosso organismo e por isso é que elas são tão importantes em todo o nosso organismo. O problema é este, como mostra aqui o quadro, que é com o processo de envelhecimento, elas começam a ficar inativas, ok? Vejam só, aos 30 anos, nós só temos já 50% das células estaminais ativas. Aos 60 anos, já só temos uma média de entre 7 a 10% de células ativas, o que quer dizer que o nosso organismo já perdeu 90% da sua capacidade regenerativa. E essa é a razão pela qual as pessoas com mais idade, se têm uma lesão, se têm uma ferida ou uma lesão qualquer, vão demorar muito mais tempo a conseguirem sarar essa mesma ferida ou essa mesma lesão, e existem muitos casos até que chegam a nunca conseguirem ter uma cicatrização efetiva, correto? Eu penso que isto é de conhecimento comum de todos nós. Porque depois a razão é exatamente esta, é por não termos estes agentes, estas células estaminais suficientemente ativas para fazerem um processo regenerativo. E, portanto, esta tecnologia, e por isso a ciência está-se a direcionar para o âmbito das células estaminais, porque realmente é a forma futurista, já é o presente, mas é a forma futurista de nós cuidarmos da saúde
através da raiz dos problemas, que é as lesões, os desgastes, portanto, os processos degenerativos que nós sofremos no nosso organismo durante o processo de envelhecimento. As células staminais, a grande particularidade das células staminais é que são as únicas células que se conseguem transformar em qualquer tipo de célula no nosso organismo. Portanto, que nós temos vários grupos celulares que são diferentes, as células do cérebro são completamente diferentes das células do estômago, ou do intestino, ou do osso. Portanto, cada grupo celular tem a sua particularidade, as suas características, mas as células staminais têm esta particularidade, são indiferenciadas e elas conseguem se transformar em qualquer tipo de célula necessária em qualquer zona do nosso organismo. E, portanto, elas têm a capacidade de reparar tudo o que exista para reparar no nosso organismo. Pois bem, a verdade é que esta tecnologia está a ser tão impactante que está a ser, mais que tudo, foi uma tecnologia desenvolvida no âmbito da prevenção, ok, para retrocedermos este processo de envelhecimento, termos mais longevidade, mais qualidade de vida, mas a efetividade desta tecnologia é tão grande que está a ajudar milhares, para não dizer milhões, e a verdade é que são milhões de pessoas em todo o mundo já, que já tinham algumas condições de saúde comprometidas e que estão a obter, com a utilização do X39, uma reversão dessas condições. E atenção, eu vou deixar claro, isto não estou a dizer que vai ficar curado, isto não é para curar nada, a única coisa que pode curar alguma coisa é o nosso próprio corpo, portanto, ele o que vai fazer é estimular o corpo a ganhar esse poder regenerativo que vamos perdendo, mas vai revertendo essas condições e vai dando qualidade de vida a essas pessoas, ao ponto das pessoas chegarem a um ponto em que é como se não tivessem a doença. Portanto, a qualidade de vida é de tal forma que vivemos como se não tivéssemos a condição. Mas, para falar aqui um bocadinho mais sobre isto, eu agora vou chamar aqui a minha convidada, porque ela tem milhares de testemunhos nas suas mãos com esta tecnologia, em 3 anos que já está a utilizar. É uma profissional de saúde que realmente tem utilizado na sua prática clínica, e eu gostaria de chamar então aqui a doutora Teresa Pires. Bem-vinda, consegue Olá, falar? Viriato. Olá, sim. Olá, boa Bem-vinda. noite. Boa Boa noite. noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É muito bom ver esta sala assim com tanta gente e por aqui muitas caras novas, o que é muito bom. Significa que temos aqui convidados e isso é muito bom porque nós queremos levar cada vez mais esta tecnologia a mais pessoas. Sem dúvida. Sim. Doutora Teresa, então, antes de mais, e como profissional de saúde, eu nunca deixo de deixar claro isto às pessoas que assistem pela primeira vez, que é profissionais de saúde para utilizarem na sua prática algo, não é? Um produto, uma substância, seja aquilo que for, tem que ser devidamente estudada e tem que saber especificamente o que é que estão a utilizar, como é que funciona, não é? Como é que viu os estudos clínicos desta tecnologia e o que é que lhe chamou mais a atenção? Uhum. Sim, obrigada, Viriato. É verdade. Quando me apresentaram, a empresa e a tecnologia, a primeira coisa que me chamou a atenção foi realmente a questão da reativação das células estaminais, não é? Nós estamos aqui na presença de um novo paradigma terapêutico, e eu logo, naquela altura, percebi, embora não tivesse muito conhecimento, de como é que funcionava a tecnologia, porque pedi que me facultassem naturalmente todos os estudos clínicos, e então fui estudar naturalmente, porque eu queria saber como é que funcionava, como é que o produto se ia comportar. Relativamente às células estaminais, havia já, e há, no mercado muita informação sobre a criopreservação, sobre a forma como depois as células estaminais vão ser injetadas, havendo um estudo de biocompatibilidade, mas aqui eu percebi que aqui era algo completamente diferente, que não tinha nada a ver com isso portanto, tínhamos uma tecnologia inovadora. Depois, naturalmente, eu sou da área da psicologia, da saúde mental, mas eu especializei-me, procurei uma vertente da psicologia um bocadinho diferente. Eu sei, através da neurociência
e de formação que fiz relacionada com neurociência, física quântica, que o nosso corpo tem a capacidade de se regenerar, que nós podemos, através das palavras, das ações, dos comportamentos, impactar as nossas células, o nosso corpo, e promovermos uma regeneração celular. O nosso corpo tem a capacidade de se auto-regenerar. Uhum. Quando comecei a perceber a conhecer e a ver os estudos científicos, eu percebi que o X39 ia atuar de forma sistémica no nosso corpo. E isso ia de encontro a tudo aquilo que eu punha em prática com os meus Exatamente. pacientes, já na minha prática clínica, porque eu trabalho muito com a consciência sistémica, com a hipnoterapia, com a medicina energética. Eu integro essas práticas na minha prática clínica. E o Uhum. X39 vinha naturalmente complementar tudo aquilo que eu já fazia. Exatamente. E porquê? Porque eu sei, por exemplo, que uma doença física tem uma base emocional, tem uma doença emocional associada. E quando a pessoa me chega com o corpo doente, eu sei que tenho que tratar a base emocional, é verdade, mas eu também preciso tratar o físico. E porquê? Porque o conjunto precisa de se reequilibrar para combater e para vencer aquele desafio que está a acontecer. E o X39 veio-me trazer de uma forma natural e muito simples a possibilidade de muito rapidamente eu conseguir resultados com um paciente em várias áreas. Para além disso, claro que eu não falo do X39 só na minha prática clínica, não é? Eu, em qualquer lado que eu vá, que tenha a oportunidade, eu faço É, naturalmente, exatamente. porque eu também assumi aqui esta responsabilidade celular, social, Social. que vai para além da minha prática clínica, do meu testemunho pessoal, porque também tenho um testemunho pessoal, e claro que depois no meu dia a dia, na minha vida mais privada, sempre que eu tenho a oportunidade, naturalmente que eu falo do X39, como é lógico. Exatamente, exatamente. Bom, e a verdade é que tem muitos casos nas suas mãos de pacientes. Eu acho que quase todos os seus pacientes, né, hoje utilizam esta tecnologia, da mesma forma que as pessoas que eu acompanho também. É impactante. Agora, aqui uma pergunta que é importante fazer, não é? Sabemos que a medicina tradicional, digamos assim, foca-se muito na base dos químicos, do controle de sintomas, não é? Que no fundo é isso, Uhum. controle de sintomas. Aqui estamos a ir já numa direção de, primeiro, prevenção, ponto número um, depois estimularmos o corpo na raiz do problema, não é? Portanto, ir à raiz do problema e restaurar aquilo que está danificado, portanto, porque se há um sintoma, quer dizer que há algo que está danificado, não é? E, Exato. portanto, o controle de sintomas não vai resolver o problema, vai no fundo disfarçar o problema. Aqui não, aqui estamos a ir à raiz do problema e estamos a restaurá-lo de forma a que deixe de haver os tais sintomas, é isso? Sim, sim, é verdade. Quando tu tens por exemplo, uma articulação inchada, há uma dor, não é? E portanto, Exatamente. se há uma inflamação, não é? Há uma inflamação numa articulação, há uma dor. Quando tu tomas um medicamento para tirar a dor, para aliviar a dor, tu não estás a combater a inflamação, não estás a reduzir a inflamação, estás apenas a tirar o sintoma que é a dor porque é incomodativo. A Exatamente. inflamação continua lá, e não é tratada. Porque muitas vezes, em algumas situações, até nem há forma de a tratar. Exatamente. Se estivermos a falar, por exemplo, de uma doença autoimune, aquilo que os médicos vão fazer é dar medicação que consiga dar alguma qualidade de vida à pessoa, mas não lhe vai, não há nada que seja dado para
que para ajudar aquele organismo a combater aquela inflamação, a autorregenerar-se. Não há medicamentos que façam isso no mercado, Exatamente, ok? exatamente, Aqui exatamente. não. Nós aqui, se nós fizermos prevenção com o X39, o que é que nós estamos a fazer quando nós estamos a fazer a prevenção e a usar o X39 como prevenção? Estamos a evitar que o nosso corpo inflame. Ou seja, estamos diariamente a combater, a regenerar as nossas células de forma saudável, em equilíbrio. Há um reequilíbrio em todo o organismo ao nível do sistema nervoso central, do sistema imunitário, em conjunto com células estaminais ativas, porque nós, a partir dos 25 anos, as células estaminais começam a ficar inativas. Exatamente, Começamos um exatamente. processo de envelhecimento. Então, se nós aos 25 anos começarmos a usar o X39 como prevenção, naturalmente que nós vamos evitar um processo de envelhecimento, ou seja, vamos atrasar, não vamos evitar, vamos atrasar um processo de envelhecimento, não é? E naturalmente que vamos viver muitos mais anos de forma mais saudável, e com muito mais qualidade de vida. O que Exatamente. acontece quando nós, como é o nosso caso, começámos a usar o X39, eu comecei a usar o X39 aos 54, não é? Ou aos 55. Então, hum, quando nós começamos a usar nesta idade, nós já temos células estaminais só para aí com 10% delas ativas, 10, 15% aos 55 anos, não é? Exatamente. Temos um processo de envelhecimento natural para os 55 anos, nas senhoras talvez um bocadinho mais agravado com a entrada na fase da menopausa, porque o descontrole hormonal da fase da menopausa cria um desequilíbrio muito grande nas mulheres. Então, quando nós começamos a usar o X39, há aqui naturalmente uma reversão em todo o organismo, começa a haver um processo de regeneração mais saudável e isso vai naturalmente trazer-nos qualidade de vida. Exatamente. Pronto, Exatamente. é Porque isto basicamente. no fundo, estamos a manter desperto a produção de tudo o que o corpo produz e que Exatamente, não deixa que ele baixe a produção daquilo que é essencial. Muito bem, vamos exatamente, falar então aqui rápido, porque hoje temos aqui um testemunho também para partilhar, não é? E acho que é exato. mais um testemunho impactante ao vivo, e portanto eu não queria não queria alongar muito mais para ouvirmos esse testemunho. Vou rapidamente apresentar os benefícios que nós temos na utilização do X39. Estes são os benefícios que são comprovados por todos os estudos clínicos, portanto, sim ou sim, todas as pessoas vão obter estes benefícios, uns mais rápido, outros mais lentos, isto depende de cada organismo, mas sim ou sim vamos obter estes benefícios, e começa pela parte da energia. Portanto, há um aumento de produção energética, portanto, vamos sentir com mais energia, há maior claridade mental, porque também há uma estimulação neural e, portanto, vamos sentir com mais claridade mental. Como a doutora Teresa Pires explicou, se há um controle dos processos inflamatórios do nosso organismo, se houver dor, deixa de haver dor, porque a dor é um sinal que há uma inflamação, se deixa de haver inflamação, deixa de haver dor. Portanto, isto é muito importante e só nisto já é benéfico, porquê? Porque, como eu disse anteriormente, todas as doenças, sem exceção, são processos inflamatórios. Ora, se nós controlamos a inflamação, não existe doença. Portanto, só aqui já vale a pena esta tecnologia. Depois há uma regulação do sistema central nervoso e com isso todos os processos para que nós possamos dormir melhor, com maior qualidade de vida e maior qualidade, naturalmente, e portanto vamos ter uma melhor qualidade de sono. Além disso, aumenta o rendimento esportivo para quem gosta de esporte ou quem tem atividade profissional que exija do seu organismo, vai-nos dar um maior rendimento e rápida recuperação. Porquê? Porque estimula o aumento de produção de antioxidantes que são fundamentais para a recuperação muscular e não só. Depois, a médio e longo prazo, vamos começar a ver no nosso organismo os processos regenerativos externos. O corpo normalmente começa de forma interna, todos os órgãos vitais, tudo aquilo que ocorre internamente, mas depois começamos a ver
ver então os sinais externos destes processos regenerativos. Então vamos ver, por exemplo, eliminação de cicatrizes, redução de rugas, crescimento de cabelo mais fortalecido, as unhas. Portanto, há toda uma transformação que ocorre no nosso organismo. Eu agora, já agora, doutora Teresa, vou partilhar aqui algo muito importante, que hoje eu tive porque agora já começou aqui o sol, aqui no Algarve, e então tenho uma pessoa que me partilhou hoje, que é uma pessoa que tem uma pele que é muito propensa a escaldões. E hoje estava realmente só ali e passou o dia todo na praia, mas tinha o X39. Uma das coisas que me relatou é que pela primeira vez não ficou com a pele avermelhada sem a colocação de nenhum creme e o dia todo na praia. O que é que isto quer dizer? Que há uma proteção celular do organismo, mesmo nesses campos. Portanto, vai evitar esses processos. Portanto, já sabem, se forem para a praia, X39 vai-vos proteger aí mais do que os cremes, não é? Que são nocivos para a nossa saúde. E, portanto, o que isto vai originar é um rejuvenescimento geral de todo o nosso organismo, tanto interno como externo. Portanto, há toda uma regeneração de todos os tecidos e órgãos ao longo do processo de utilização e, portanto, vamos sentir e vamos nos ver muito mais jovens do que estávamos anteriormente. Em base dos mais de 80 estudos clínicos, está comprovado cientificamente que nos primeiros dias de utilização o X39 reativa mais de 4.000 genes no nosso organismo. Estamos a falar de um terço dos genes que o organismo tem e, portanto, e com isto muito impactante. Com 6 semanas de utilização, proporciona um maior equilíbrio cerebral, portanto, há uma regulação do sistema central nervoso e, com isso, o controle de ansiedade, depressão, os sintomas de TSPT, os sintomas pós-traumáticos, e por isso a doutora Teresa utiliza, e muito bem, esta tecnologia com os seus pacientes, que, na maioria dos casos, são baseados nisto. Com 3 meses de utilização, aumento da produção de colagênio e com isto vamos ver então os efeitos externos, as rugas, o cabelo, mas mais que tudo há um fortalecimento de todo o sistema esquelético e muscular tão importante no nosso organismo. E há um estudo que demonstrou, com 6 meses de utilização contínua, houve um estudo baseado em 15 pessoas em que 14 delas obtiveram uma redução da idade vascular em um tempo bastante específico. Quer dizer que tornaram-se mais jovens em termos de sistema cardiovascular e isto ocorre em todo o organismo. O estudo foi baseado no sistema cardiovascular, mas isto ocorre em todo o nosso organismo. O sistema metabólico, o sistema hormonal, tudo obtém uma reversão da idade e, portanto, são os resultados são sem dúvida impactantes. Portanto, isto não é um anti-envelhecimento, é reversão da idade celular, portanto, estamos a obter células mais jovens, mais saudáveis em todo o nosso organismo e com isso, naturalmente, o corpo vai ter uma melhor performance em todos os sentidos ao longo do tempo de utilização, ok? E, naturalmente, mesmo depois de deixarmos, o corpo já está mais jovem, portanto, vamos ter aí um retraso, não é, desse processo de envelhecimento. Pois bem, vamos então a esta parte que eu gosto sempre, que é ouvir novas histórias, novos testemunhos, porque é isso que nos move a nossa responsabilidade social de partilhar esta tecnologia, são sem dúvida os resultados finais com testemunhos. Doutora Teresa Pires, eu sei que foi a doutora Teresa que acompanhou este caso e que tem aqui algo bastante especial, que eu acho que não conheço o caso, mas vamos ver. E o que é que aconteceu aqui nesta situação e quem é a pessoa, já agora? Exatamente. Então, nós temos aqui certamente, temos que eu já vi, eu já a pus como com anfitriã, a Carla Lameira. Podes passar o próximo slide. Carla, estás por aí? Podes ligar o teu microfone? Olá, boa noite. Olá, Olá, Carla, bem-vinda, bem-vinda. Carla. Afinal, Obrigada. conheço das lives. Exatamente, conheces muito bem a Carla das lives, muita gente certamente que já a conhece. A Carla vai falar hoje mais em detalhe sobre o testemunho dela, porque eu acho que nem ela própria tem estado a acreditar naquilo que está a acontecer. A Carla tem 41 anos, em 2025 foi diagnosticada com HPV. Para quem não sabe, é um cancro do colo do útero, não é? Portanto, ela tinha ali um início de uma situação com o HPV, tinha algumas alterações também de células epiteliais,
com formação de microabscessos. Portanto, havia ali um diagnóstico, estava a ser acompanhada, tinha dores abdominais e pélvicas muito fortes. Para além disso, tem também, há mais de 10 anos, portanto, desde 2016, uns nódulos na garganta provocados pelo uso excessivo da penicilina. E que estava naturalmente a ser acompanhada porque os médicos queriam perceber se houvesse alguma alteração, algum aumento daqueles nódulos, teriam que partir para uma avaliação diferente, naturalmente, e portanto a Carla tem estado sujeita a um controle muito apertado relativamente a estas duas situações, principalmente esta questão do HPV, mais agora desde 2025. Então, pronto, no controle, a Carla conheceu através das redes sociais, acho que posso dizer, a Anabela Carpinteiro, foi ela que lhe apresentou o X39 e então vou então perguntar-lhe, começaste a usar, Carla, em novembro de 2025, não foi assim? Exatamente, sim. Ok. Fala-nos um bocadinho sobre estas situações que viveste, e como é que tem sido, e como é que começaste a sentir quando começaste a usar o X39. Os primeiros sintomas que eu tive mal, comecei a usar o X39. Ora, eu registrei-me na LifeWave a 10 de novembro. Passado uma semana, eu recebi o meu X39 e comecei a utilizar. Os Certo. primeiros sintomas que eu senti logo de início foi o sono. Eu dormia apenas 3 a 4 horas por noite e agora durmo 8 horas, tranquila. A Muito bem. energia também aumentou, a pele ficou muito melhor, o cabelo está muito mais saudável. A minha própria cabeleireira diz isso. Uhum. Eu tinha estes relatos com a Anabela, incluindo até uma dor que eu tinha no joelho na altura, que não se sabia, mas a dor, até essa dor passou. Mas eu não tinha falado com a Anabela o que eu realmente. A causa maior que me fez utilizar o X39, que era. Nem era tanto pelos nódulos no pescoço, porque já estou habituada, 10 anos, nunca me doeram, nunca, mas já estava quase que habituada, mas sim pelo útero, que era a parte que me preocupava mais. Uhum. Hum, eu fui sempre acompanhada. Em outubro, ainda antes de ter contato com a Anabela, ainda antes de utilizar X39, tinha feito uma raspagem, que o facto é que as dores continuavam e eram bastante fortes. Uhum. Em novembro comecei a utilizar o X39, não senti logo alívio das dores imediatas, na parte do útero, mas comecei a sentir alívio da dor, em dezembro. E em janeiro realmente deixei de ter dores. Em fevereiro deste ano fui fazer novamente exames e recebi Uhum. o resultado a semana passada. E o resultado é que o Podes próprio, mudar o slide, Viriato, só favor? Sim, sim, claro que Uhum. sim. Sim, sim, o continua, resu- continua, Carla. o resultado é que até o próprio médico e outra médica que estava ao lado, o ginecologista, ficou incrédulo e disse, supostamente, depois deste exame, iria ou para ser retirada uma parte do útero, ou então, provavelmente, seria para o retirar. Ahm, e ele ficou incrédulo e disse: Bem, Carla, eu não sei o que lhe diga. E eu fiquei já assustada. E eu, bem, vou ter que ir fazer a operação. E ele disse: A Carla está com útero normal. E eu tinha o X39, a minha caixinha do X39 na bolsa. E eu disse: Obrigada, X39. E eles ficaram os dois a olhar para mim. E eu tirei o X39 da bolsa e mostrei. Pronto, continuo. Isto ainda vou ser seguida, porque eles não ficaram ainda na dúvida. Mas o que é Uhum. facto é que o resultado deu que eu estava limpa, eu costumo dizer limpa, ahm, mas em maio vou novamente a uma consulta para fazer novos exames e para ver se está mesmo tudo correto, Uhum. tudo bem. Carla, tu fizeste algum tratamento? O médico receitou-te algum tratamento, alguma coisa que estavas a fazer para além do X39?
Ele estava a tomar uma medicação para as dores quando eram muito fortes, mas como a medicação não me estava a fazer nada, eu continuava a ter dores normais, eu deixei de a tomar, Ok. deixei de a tomar, Mas só fazias medicação só para as dores, não havia só mais para as nenhum, dores. não havia Não, mais nada, nenhum tratamento. Para os nódulos também não estavas a fazer nada, não. portanto não fazias nada. Ok, muito bem. Ahm, eu vi o relatório realmente, da Carla. O relatório dá realmente indicação de que o útero está limpo, não tem lesão nenhuma, não há vestígios de HPV. E, claro, naturalmente, o médico quer confirmar o diagnóstico e marcou para dia 12 de maio um novo exame, porque eles não acreditam, não sabem, se calhar enganaram-se. Os médicos põem sempre essa hipótese, se calhar enganaram-se no laboratório ou enganaram-se a Algo fazer. já começa a ser comum, não é? Exatamente. Com a Helena aconteceu a mesma coisa, eles agora querem confirmar tudo, portanto, Exatamente. é normal, nós sabemos que é mesmo assim, os médicos vão querer confirmar se realmente é verdade, o que é que se passou aqui, o que é que aconteceu. As Pronto. máquinas estão todas a avariar. Exatamente, exatamente. Bom, eu gostava de realçar aqui duas ou três coisas. Eu fiz aqui um apanhado daquilo que aconteceu. Pronto, como o Viriato já explicou, todos os benefícios, todos, como o X39 funciona, eu também já falei um bocadinho. Portanto, aquilo que aconteceu aqui é que tínhamos um desafio, não é? Havia uma degeneração celular que estava instalada, uma inflamação persistente, e havia aqui realmente um ambiente propício a que esta situação avançasse e degenerasse para algo ainda mais complicado. O que é que aconteceu quando ela começou a usar o X39? Com a elevação do peptídeo, ela realmente não teve logo uma melhoria acentuada da dor, não é? Porque havia ali tecido muito danificado internamente, ainda mais que ao nível ginecológico, é sempre mais complicado, mas começou a desinflamar lentamente, trouxe-lhe uma melhoria noutras áreas, porque reparem, o sono e a qualidade do sono da Carla também veio contribuir aqui para que este processo acontecesse de forma tão rápida e natural. O sono é fundamental e ela passou a ter uma qualidade de sono que não tinha. Portanto, aqui a elevação do peptídeo foi fundamental. Houve aqui a redução da inflamação, ou começou a haver aqui uma regeneração, não é? E reparem que ela começou em novembro e só em finais de dezembro, princípios de janeiro, é que ela começa a ter um alívio da dor e depois em janeiro deixa de ter dor. O que é que isto significa? Significa que quando as células estaminais começaram a estar ativas, em que todos os três pilares do X39 estão em equilíbrio, em funcionamento, ela começa a ter uma regeneração celular. Então o corpo dela começa realmente aqui a regenerar e começa a haver esta melhoria da saúde dela. É importante percebermos que as células estaminais aqui tiveram realmente um papel fundamental. Elas têm a capacidade de se regenerar com qualquer célula de qualquer tecido. Elas migram ali para o local e vão fazer o seu trabalho, e transformam-se em células saudáveis, não é? Elas têm esta fantástica capacidade e foi o que aconteceu aqui naturalmente. Mas é importante, mais uma vez, nós realçarmos aqui que o X39 não cura nada. O que aconteceu aqui foi que este organismo, com a elevação do peptídeo e com a reativação das células estaminais, ele próprio resolveu uma situação que ele tinha. Portanto, é o corpo da Carla a regenerar-se com os processos biológicos que o X39 estimula naturalmente. Portanto, não há aqui cura nenhuma, não foi o X39 que curou o HPV da Carla, foi o corpo dela que se regenerou e é muito importante termos isto em conta e realçarmos muito bem esta situação.
Podes passar o outro slide, por favor? É só para terminar. Pronto, já falei disto, portanto, não há aqui. O corpo não foi tratado diretamente, não é? Ele foi estimulado a reparar, a regenerar e encontrou o seu próprio equilíbrio. Portanto, o X39 ativa uma regeneração celular real. Há uma regeneração comprovada nos tecidos, não é? E, portanto, o que acontece aqui com o uso do X39 é que há uma transição de uma doença para uma reparação de tecidos de forma natural. Portanto, é importante nós termos isto em conta. Portanto, os nódulos da tiroide da Carla diminuíram consideravelmente, não é? Portanto, um já quase não existe. O médico também está surpreendido e o outro reduziu para menos de metade. Ora, claro, temos aqui realmente um testemunho fantástico e parabéns, Carla, e obrigada Obrigada. mais uma vez por teres vindo partilhar com a comunidade, porque é muito importante que todas as pessoas vejam estes testemunhos reais, porque são eles que realmente que nos fazem estar aqui todos os dias, não é assim, Viriato? Sem dúvida, sem dúvida. Parabéns, Carla, primeiro de tudo, pela coragem Obrigada. de partilha, porque nem toda a gente tem a coragem de partilhar as suas fragilidades. E queria fazer-te uma pergunta, Carla, que é, foste Uhum. também daquelas pessoas céticas relativamente ao X39 ou decidiste sem qualquer resistência? Eu decidi sem qualquer resistência. No entanto, quando a Anabela me perguntava, eu dizia-lhe, Anabela, eu não sei se é psicológico ou não, mas eu senti melhoria no sono. Foi das primeiras coisas que eu senti, foi logo no dia a seguir. Senti melhoria do sono e a energia, totalmente diferente. Exatamente. Maravilha, maravilha, Carlos. Não foste como eu, que eu fui extremamente cético. Eu até fartei-me de rir na cara da pessoa que me falou disto, e disse alguma vez isto vai funcionar. Portanto, ainda bem que não foste resistente, e que deste a oportunidade a ti própria de experimentar, porque é assim. Mal não vai fazer, só pode é trazer Exato. benefícios e tu acabaste por ter um grande benefício e naturalmente Sim. com isso vais partilhar com o mundo. Muito obrigada, Carla Lameira, pela tua Obrigada participação. Olha, eu. e Viriato, e para além disso, ela está de parabéns porque esta melhoria toda que ela tem sentido, está a fazer com que ela agora não se cale e pronto, e está por aí a impactar a vida de outras pessoas que está a ser realmente fantástico. Portanto, ela está de parabéns Muitos mesmo. parabéns. Obrigada. A Obrigada. verdade é que ainda não há nenhum estudo clínico que comprove que toda a gente fala, mas a verdade é o efeito que isto gera é que toda a gente partilha o X39, porque é inevitável nós não partilharmos com outros, porque infelizmente também basta olharmos. Hoje em dia temos toda a gente ao nosso redor doente, não é? Hoje é Verdade. difícil encontrarmos uma pessoa saudável. Portanto, é inevitável nós não falarmos de algo que nos fez bem e que nos ajudou a melhorar uma condição de saúde, especialmente em condições como a Carla e muitos outros que existem. Portanto, muitos parabéns, Carla. Pois bem, então, Obrigada. para finalizar, e obrigada. Para finalizar, nada mais do que explicar como é que esta tecnologia se utiliza. Essa é a parte mais difícil delas todas, que é pegar no adesivo, colar o adesivo todas as manhãs, ok? No nosso corpo em vários pontos, podemos colocar em vários pontos, utilizar mínimo 12 horas, 12 a 14 horas, depois à noite retirar o adesivo para irmos descansar e beber água suficiente, ok? Em base da vossa massa corporal, vocês devem beber água suficiente para a vossa massa corporal, porque o corpo só consegue regenerar se nós tivermos uma hidratação eficiente, ok? Já agora deixo aqui rapidamente indicações gerais das pessoas. As mulheres devem consumir 1 litro de água por cada 25 kg de peso, os homens 1 litro de água para cada 30 kg de peso, mas cada um fará a avaliação pessoal para a sua condição, está bem? E o X39 foi estudado em 2 pontos específicos, são pontos de acupuntura, que é a sétima cervical ou 2 dedos abaixo do umbigo, mas na verdade nós podemos colocar em qualquer parte do corpo, porque todo o nosso corpo origina luz infravermelha, portanto ele vai funcionar da mesma forma, está bem? E está comprovado que 6 meses de utilização continuada pode equivaler
a uma reversão da idade celular para os 25 anos. Portanto, é sentirmos fisicamente como se tivéssemos 25 anos. E mais que tudo, eu gosto sempre de salientar isto, que acho que é importante, que é esta tecnologia realmente não contém nada, portanto não há nada invasivo ao nosso corpo, e essa é a razão pela qual milhares de desportistas profissionais em todo o mundo estão a utilizar esta tecnologia. Como vocês sabem, e qual é a razão deles utilizar esta tecnologia? Primeiro que tudo, os desportistas profissionais, eles sofrem um desgaste muito acelerado dos seus órgãos, não é? Portanto, das cartilagens, de todo o organismo, sofre um desgaste mais agravado do que uma pessoa normal. E, naturalmente, eles precisam de um apoio regenerativo mais eficaz. E milhares de desportistas hoje em dia escolheram o X39 como opção para a sua prática desportiva, e eles podem utilizar porque não contém substâncias, porque senão era considerado doping. Portanto, eles podem utilizar sem qualquer problema. Ou melhor, temos aqui um desportista profissional nacional, que é o João Santos, que é campeão nacional de triatlo, e ele utiliza a tecnologia do X39 na sua prática. Vem agora, dentro de umas semanas aqui abaixo, a uma prova de triatlo internacional em Quarteira, e naturalmente não vai deixar de estar a utilizar o seu X39 para aumentar a sua performance. Pois bem, então esta é a razão pela qual muitos desportistas profissionais realmente estarem a utilizar, profissionais de saúde, desportistas e toda a gente comum está a utilizar esta tecnologia porque está a ajudar. Da minha parte é tudo. Doutora Teresa, não sei se quer passar uma última mensagem a quem está na sala, a quem nos está a ouvir pela primeira vez. Bom, principalmente aos convidados, a quem está aqui pela primeira vez, que esperemos que tenham percebido tudo aquilo que nós explicamos e que também não hesitem em experimentar. Podem ser céticos, mas deem o benefício da dúvida. Mal não faz, não é? Portanto, o que é que poderá acontecer? O que é que poderá acontecer de mal se usarem um Há um X39? efeito colateral, que Há é ficarem mais É saudáveis. ficarem mais saudáveis, exatamente. É ficar. Exatamente, O que é que poderá acontecer? É ficarem um bocadinho melhores, mais jovens, mais bonitos, a exatamente. dormir melhor, com mais energia. E, portanto, eu acho que todos nós queremos isso. Por isso, usem e abusem. E se conhecem alguém que neste momento esteja a viver numa condição de dor crónica, não percam tempo, falem com essa pessoa, levem-lhe esta a oportunidade de viver com qualidade de vida. Esse é o meu lema todos os dias. Um Sem dúvida. abraço a todos e obrigada por estarem aqui a ouvir-nos. Muito obrigado, doutora Teresa, pela sua participação, pelo testemunho. Obrigada, Carla, mais uma vez pelo teu Obrigada. testemunho. Obrigado a todos pela Obrigada. participação, e quem está como convidado, falem com a pessoa que vos convidou. Eles vos facultarão o acesso para que também possam pedir e experimentar esta tecnologia. Não deixem de o fazer, experimentem, porque sem dúvida vocês vão ficar tão impactados como a Carla e milhares de pessoas cá em Portugal. Cá em Portugal já são mais de 35 mil pessoas a utilizar e, portanto, essas 35 mil pessoas reportam os grandes benefícios do X39. Da minha parte, um bem-aja a todos, muita saúde, porque lembrem-se, a saúde é o que é pilar principal da nossa vida. Sem saúde não há mais nada, portanto, cuidem dela e de uma forma eficaz. Bem-aja a todos, boa noite. Boa noite. Sinto o poder a despertar. No novo amanhecer quero voar. Com o X39 a vida a vibrar. A saúde que me faz renascer. Deixei para trás o peso da dor. Cada célula em mim ganha vigor. É mais que um sonho, é transformação. Com o ar forte no peito há renovação. Vida nova, sem dor, com energia. O futuro é agora, é pura magia. Um corpo em paz, mais força para dar. Com X39 vou brilhar. As células cantam, dançam em mim. Sinto o bem-estar a fluir sem fim. Tecnologia que me traz o saber.